Mansa tem uma irmã muito querida, uma senhora chamada Dona Lifonsa. Eu acho que ela deve ser a senhora mais velha da igreja. Posso estar enganado, mas acho que sim. Quantos anos ela tem, Djalma? Você sabe? 94? 96? Puxa vida! 94 anos. Muito especial ver uma senhora de 94 anos louvando a Deus e firme como a Dona Lifonsa está. E eu estava conversando um pouquinho com o irmão lá, né, que é um pouquinho chegado, a Dona Lifonsa, e ele me falou de uma atitude dela que me deixou bastante desafiado e constrangido. Na igreja tem uma pessoa muito especial lá em Barra Mansa, né, que é marido de uma das irmãs discípulas, e essa pessoa, esse marido, ele faz de tudo para servir a igreja lá. Ele chega cedo, ele ajuda com a comida quando precisa, ele contribui, ele dá oferta, mas não sei por que motivo ainda ele não foi batizado. E a Dona Lifonsa, com aquele jeitinho especial dela, né, foi lá e conversou com ele, falou: meu filho, o que está acontecendo? O que falta para você se tornar um cristão? E ele falou: não, Deus está comigo, no tempo certo Deus vai fazer as coisas. E a Dona Lifonsa falou para ele: olha, eu acho bom você não demorar muito não, porque você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Se nós soubéssemos, a gente podia até dar um tempinho, né? E quando chegasse lá perto, a gente já começava a arrumar a casinha, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe o dia da nossa morte. A gente hoje está aqui, mas quem me garante que amanhã eu vou acordar vivo? Não estou agorando ninguém não, tá, pessoal? Mas é uma realidade, irmãos. A gente não sabe qual vai ser o último dia para nós, né? E eu fiquei muito admirado dessa convicção da Dona Lifonsa, né? De, com muito carinho, com muito jeito, ir lá e conversar com esse marido dessa irmã. E eu fiquei pensando bastante nisso e eu resolvi, e essa foi a inspiração da pregação de hoje. Eu queria começar lendo com vocês em 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Vamos estudar hoje sobre o batismo, amém? E a relação do batismo com o dilúvio de Noé. Se você quer entender o batismo nos dias de hoje, você precisa entender a história de Noé. A Bíblia diz assim, 1 Pedro 3, verso 18. Pois o próprio Cristo sofreu, uma vez por todas, pelos pecados, um homem bom, em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. Poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Amém, igreja? Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Amém? A Bíblia está dizendo aqui, meus irmãos, que 8 pessoas foram salvas pela água. A água, ela separou naquela época os obedientes dos desobedientes. E não
bastava, meus irmãos, somente naquela época você crer em Deus, assim como hoje também. Naquela época, Noé estava construindo a barca e o dilúvio era iminente. E Noé construía a barca e anunciava a mensagem de Deus para as pessoas. Uma boa notícia. Uma notícia ruim que o mundo iria terminar com um dilúvio. Mas uma boa notícia é que havia esperança para as pessoas daquela época. E Noé falava com as pessoas sobre essa esperança, enquanto ele estava construindo a arca. E enquanto ele estava construindo a arca, ele anunciava a mensagem. E as pessoas, muitas delas, talvez ficaram felizes com a mensagem. Mas Noé, quando anunciava a mensagem e via que as pessoas queriam ser parte do reino de Deus, Noé falava: bom, se você está feliz com essa notícia, então participa comigo desse trabalho de construção da arca. E a Bíblia aqui diz que somente 8 pessoas aceitaram tomar parte do trabalho de construção da arca. Eu acredito que muitas pessoas naquela época talvez creram em Deus, acreditaram em Deus, mas não mostraram com a sua fé o fato de crer em participar do trabalho de construção da arca. Da mesma forma, hoje, meus irmãos, Jesus tem nos chamado a um trabalho. Não basta somente virmos aos cultos, tomarmos da ceia, fazemos algumas coisas como igreja, mas existe um trabalho que hoje cada discípulo da igreja precisa tomar parte, que é o trabalho de buscar e salvar o perdido. Amém? Foi para isso que Jesus veio ao mundo, para buscar e salvar aquele que está perdido. Interessante que as águas do dilúvio, elas foram salvação e alegria para aqueles que entraram na arca, e maldição e tristeza para aqueles que ficaram de fora. As águas do batismo nos salvaram, meus irmãos, do dilúvio da tristeza, dos vícios, das amarguras, da falta de propósito, das imoralidades e do vazio das nossas vidas. Eu lembro bem, meus irmãos, como era a minha vida antes de ser um cristão. Eu não era um viciado, eu não era uma pessoa doente, eu não tinha problemas como esse, mas havia um vazio na minha alma que precisava ser preenchido pelo amor de Deus. E graças a Deus, Deus tem me chamado para refletir sobre esse amor cada dia. Nos momentos em que às vezes eu fico ingrato, nos momentos em que às vezes eu me sinto triste, eu me sinto contrariado, nos momentos em que as coisas não vão de acordo com o que eu quero, quando eu lembro do meu batismo, eu lembro: Deus me salvou, Deus me deu uma oportunidade, Deus me separou de um mundo perdido, então eu preciso cuidar muito bem disso que Deus me deu. Vamos ler mais uma escritura em Romanos capítulo 6. E vamos tentar entender um pouco mais sobre o que é o batismo. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Romanos 6, 1 diz assim: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, Jesus, né? Por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Amém? Uma vida nova. Romanos 6, verso 4. Desculpa, pessoal. A partir do verso 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. Amém? E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova.
A Bíblia diz uma vida nova, uma vida diferente, uma vida com propósito. Mas como que eu morro com Cristo? Nós morremos com Cristo no momento em que nós decidimos em parar de viver da maneira errada. Cada um de nós, cristão, experimentou isso, não é verdade? Você estava lá vivendo de uma maneira que não agradava a Deus. E um homem e uma mulher de Deus, com a Bíblia aberta, sentou-se com você e falou: olha, você está vendo essa vida aqui que Deus está chamando cada um de nós a ter? É essa vida que você vive? Não, não é essa vida que eu vivo. Então você precisa se arrepender. Você precisa deixar de viver dessa forma. E foi isso que cada um de nós fizemos, amém? Morremos com Cristo. Você já viu alguma vez morto cometer adultério? Eu nunca vi, você já viu? Morto mente? Morto rouba? Está morto. Então é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Você morre com Cristo. Você deixa de fazer aquelas coisas ruins que você fazia antes e passa a viver como Jesus. Uma vida de alegria, uma vida com propósito. Depois que você morre com Cristo, acabou a história? Bom, eu me arrependi, eu recebi Jesus, aceitei, que maravilha, é essa vida que eu quero agora, eu estou salvo, é isso? Não, a Bíblia não fala isso. Se você morreu com Cristo, você precisa ser batizado. Você é batizado quando você é sepultado na água. Amém? Eu não posso ser sepultado na terra, por quê? Porque senão eu vou morrer literalmente. Eu tenho que ser sepultado na água. E quando eu saio da água, eu saio ressurreto com Cristo, uma nova criatura. Esse é o sentido do batismo. Não basta somente crer em Deus e tomar algumas decisões. Se você crê em Deus e se você se arrependeu, você precisa ser batizado. Cada pessoa desse mundo precisa seguir esse critério. Amém? E da mesma forma, Noé chamava as pessoas para fazer parte desse trabalho. Bom, você crê em Deus, então venha comigo fazer parte da construção da arca. E Noé pregou a mensagem por muito tempo. Nós vamos ver aqui quanto tempo foi que ele durou, um pouquinho mais à frente, que durou essa pregação dessa mensagem. Mas foi muito tempo e pouquíssimas pessoas aceitaram o chamado. Muitas pessoas talvez creram, mas poucas pessoas tiveram a coragem de tomar parte da construção da arca e fazer parte realmente das pessoas que foram salvas. E eu estou muito feliz, meus irmãos, hoje, porque hoje um homem, um jovem, estudou a Bíblia, se arrependeu dos seus pecados, mudou sua vida e tomou a decisão de ser batizado, amém? Eu queria chamar aqui o Marcelo e o Tiago. Tiago é um grande amigo, a gente tem de vez em quando se encontrado no bate-papo lá da casa do Marcelo. Casa de salvação, irmãos. Amém. Casa de salvação, muita gente vai naquela casa. Então eu queria deixar ele falar um pouquinho de como é esse sentimento que ele está levando com ele agora. E depois a gente vai dar continuidade ao nosso culto, tá bom? Amém. Bom dia. Tô muito grato e feliz por esses estudos que eu tô tendo e amém, e ter chegado ao batismo. Amém. Quero agradecer ao seu Álvaro. Seu Álvaro vinha de longe me ensinar, estudar a palavra comigo. Seu Zé Mário, seu Djalma. Só gente bacana. Seu Marcelo também.
E estou muito feliz e vamos batizar. Amém. E convido a todos, hein? Convido a todos a ir lá. Amém. O batismo dele vai ser daqui a pouquinho ali na sede. Todos vocês estão convidados. Amém? Vamos dar continuidade ao nosso culto. Se você quer ficar feliz, meu irmão, tem que ter um bebê na fé na sua casa. Um bebê, ele muda a estrutura da casa, não é verdade, casado? Você que era casado, nunca tinha filho, aquela calmaria, chegou o neném, a casa muda, né? Muda a estrutura da casa. Então, e a geladeira também. A geladeira também. Obrigado pelo seu exemplo, viu, Marcelo? De fé. O Marcelo eu tenho visto, ele sempre está evangelizando lá, o bate-papo. Ele mora num condomínio com um mundaréu de gente. E a casa dele está sempre aberta para quem quer conhecer um pouco mais da mensagem de Deus. Obrigado pelo exemplo. Mas vamos voltar aqui para Noé. Para a gente poder falar um pouquinho mais de Noé, eu queria falar um pouco sobre como eram os tempos de Noé. Então vamos falar um pouco da população. As pessoas viviam muito tempo naquela época, muito tempo. Não é como hoje que você vive aí 90 anos, 95 anos e morre. As pessoas naquela época viviam 600 anos, 700 anos. E o dilúvio, né, nos valendo da genealogia, da idade, né, das pessoas, foi no ano de 2300 a.C., ou 1656 anos depois de Adão ter nascido. Então tem um estudo, eu tenho aqui os links, se algum de vocês tiver interesse em conhecer mais profundamente, eu posso mandar pelo WhatsApp, mas tem um estudo com base em crescimento populacional, chamado método malthusiano. Método malthusiano. Se nós usarmos esse método com base nas pessoas da época, mas sem elas viverem essa idade toda, elas vivendo uma vida e uma idade como nós vivemos, uma média de no máximo 90 anos, 85 anos. Se nós aplicarmos esse critério com as pessoas daquela época e com base na idade de que cada personagem bíblico morreu, nós teríamos uma população de mais ou menos 4,5 bilhões de habitantes na Terra. Isso aplicando um critério que uma pessoa vivesse até 90 anos. Agora, você imagina aplicar esse critério com umas pessoas vivendo 600 anos, 700 anos? É impossível você calcular. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: hoje a população do planeta é 6,7 bilhões de pessoas que vivem no planeta hoje. Eu acredito que o número de pessoas que vivia naquela época era muito maior do que isso. Muito maior. Então a Terra estava um pouquinho cheia naquela época. Falando um pouco da natureza das pessoas, né, de como eram essas pessoas, eu só vou ler o trecho, vocês anotam, tá, irmãos? Que senão nosso culto vai demorar muito. Mas em Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, fala que o coração do homem era tendencioso para fazer o que é errado. Então, naquela época, as pessoas tinham no coração uma tendência muito grande para fazer o que é errado. Gênesis 6, versos 5 e 6. Em Gênesis 6, verso 11 e 12, fala que havia corrupção, maldade, falta de amor a Deus, falta de amor ao próximo, depravação. Essa era a vida que as pessoas daquela época viviam. E a natureza delas, né, a maneira como elas eram. Falando um pouquinho de tecnologia, vocês pensam que tinha homem das cavernas naquela época? Não é bem assim não. Vai anotando aí, em Gênesis 4, verso 22, a Bíblia fala de um personagem chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim foi filho de Lameque. E Tubal-Caim era ferreiro, metalúrgico. Olha só, se a Bíblia diz que alguém naquela época era metalúrgico, ferreiro, é porque a pessoa precisava saber muito bem as propriedades
dos elementos químicos. Você não consegue, os químicos, que eu tenho certeza que aqui tem gente estudando química, mas os metais, eles têm um ponto certo para poder ser um ponto de fusão, né? Então você não consegue dar liga, você não consegue fazer ferro, você não consegue fazer bronze com uma mistura de metal na temperatura e na proporção adequada. Então havia tecnologia naquela época. Não era pessoas assim como homens da caverna, como às vezes a gente está habituado a ver. Mas tinha tecnologia. Outra coisa também que, na minha opinião, dava muita tecnologia e muita sabedoria àquelas pessoas, que é o fato delas viverem muito tempo. Você imagina, universitários, vocês viverem 700 anos. Vamos pegar aí 120 cursos, os 120 cursos principais da faculdade. Então, levando em conta que cada curso desse levaria 5 anos para a conclusão, vocês concluiriam esses 120 cursos em 600 anos. Vocês seriam os seres humanos mais cabeçudos da época. Iam saber coisa pra caramba. Que currículo, hein? Então as pessoas, por viverem muito, sabiam muito, com certeza. A Bíblia, por exemplo, fala em Gênesis 4, verso 17, que Caim edificou uma cidade. Como é que você vai edificar uma cidade sem tecnologia? Vamos falar um pouquinho de clima agora, clima e geografia. Eu estou falando essas coisas para você tentar enxergar como era a vida naquela época. O que se fazia, como era o lugar e o porquê que só 8 pessoas foram salvas. Então o clima, a Bíblia fala em Gênesis 2, vai anotando aí, Gênesis 2, versos 5 e 6, a Bíblia diz que até esse momento não tinha chovido ainda. Olha que incrível. Ao contrário, a Bíblia diz o seguinte, que saía do solo uma umidade, uma névoa, que irrigava o solo. E esse era o fertilizante perfeito para que as plantas pudessem crescer. A minha avó, quando era pequena, ela morava ali em Bom Sucesso. E eu gostava de cuidar do quintal dela, era um quintal enorme. E a minha avó falava assim, meu filho, rega as plantas à noite. Não vamos regar quando o sol estiver pino, porque quando você jogar a água, o sol vai bater e ela vai evaporar. O vegetal não vai absorver direito a umidade da água, né? Então é melhor, ela falava, olha, vamos umedecer o solo à noite, que é melhor. Agora aqui nesse tempo Deus fez melhor, Deus fazia sair um vapor de dentro da terra que deixava o solo todo fértil. Imagina isso, um solo rico, né, fértil, bom para plantio. Agora tem uma coisa interessante, se não tinha chuva, não tinha céu encoberto, né? E se não tinha céu encoberto, não tinha tempestade. Você já imaginou todo dia ensolarado? Você poder ir para a praia, você poder ir para o parque, poder fazer coisas legais sem chuva todo dia? E tem mais um detalhe interessante. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez Adão e Eva com roupa? Não, Deus fez sem roupa. Se Deus fez Adão e Eva sem roupa, é porque na cabeça de Deus, para qualquer lugar que eles fossem do planeta, não seria tão frio que eles precisassem usar roupa e não seria tão calor que eles também precisassem usar roupa, mas para proteger do sol, né? Era uma temperatura constante, agradável, um lugar mágico, um lugar incrível que Deus criou para as pessoas daquela época. Agora, tirando esse clima que a gente não tem mais hoje, a Bíblia está falando que as pessoas tinham o coração inclinado para fazer o mal, as pessoas eram corruptas, as pessoas não respeitavam a Deus, as pessoas eram más, não tinham amor pelo outro, um montão de gente, uma população enorme. Esse mundo não se parece com o mundo de hoje? Muito parecido. Muito parecido mesmo. Vamos ler aqui mais um trecho interessante. Esse nós vamos ler juntos. Gênesis 6, capítulo 3. Eu quero falar só de 2 pontos importantes hoje sobre o batismo e o dilúvio.
Primeiro ponto é os 120 anos da paciência de Deus. Amém? 120 anos de paciência de Deus. A Bíblia diz assim, Gênesis 6, verso 3. Aí o Senhor Deus disse: não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante não viverão mais do que 120 anos. 6:3. Interessante esse trecho, porque muitos de nós aprendemos que o que Deus quer dizer aqui é que cada um de nós não vai viver mais do que 120 anos, né? Normalmente é isso que se aprende. Mas se você examinar bem as Escrituras, você vai perceber que não é isso. O que Deus está falando aqui é que quando Ele falou isso, quando isso foi proferido da boca do Senhor, Deus estava dando uma sentença sobre as pessoas daquela época. Aquelas pessoas teriam só 120 anos para se arrependerem dos seus pecados. E eu tenho as fontes aqui também, se você quiser estudar um pouco mais sobre o assunto, eu posso mandar para você sobre isso. E a doutrina da nossa igreja, ela está alinhada com esse pensamento. E eu fico pensando, 120 anos de uma população de bilhões. Bilhões contra 8 pessoas. Que proporção, hein, irmãos? 8 pessoas foram escolhidas em detrimento de milhões, de bilhões. Sabe o que isso me ajuda a pensar? Que eu queria compartilhar com vocês? Eu acredito, meus irmãos, que a gente deve aprender a ser bem feliz com o nosso trabalho de discípulo na igreja. Nós não deveríamos ficar tão presos ao resultado do trabalho, se vai dar fruto ou não, se foi bom ou não, mas simplesmente passar a nossa vida se dedicando ao trabalho e ser grato a Deus por ser parte desse trabalho. Fomos chamados para sermos pescadores de almas, amém? Agora, a Bíblia fala para a gente lançar as redes. Se o peixe vai vir ou não, já não é mais conosco, isso é coisa do Senhor. Não, a gente não deve, porque senão, irmãos, eu jogo a rede um dia e vem 50 peixes, amém, aleluia, glória a Deus, foi incrível. Aí no outro dia eu jogo a rede e não vem nada. Aí ai meu Deus, deve ser o meu pecado, Deus não gosta de mim. E a gente fica nessa gangorra espiritual. Deus não nos fez para viver nessa gangorra. Deus nos fez para sermos constantes espiritualmente. Então deveríamos ter amor pelo trabalho, simplesmente pelo trabalho, pelo prazer, sabe, de você estar na tua casa, abrir a Bíblia com teus familiares e saber que eles estão ali prestando atenção. Eu não sei quanto tempo vai demorar para todos da minha casa serem salvos, mas eu tenho muita alegria, sabe, toda semana em abrir a Bíblia para os meus familiares, para os meus vizinhos. E assim deveria ser cada um de nós, grato com o trabalho, não com o resultado do trabalho. Se você quer entender bem o que eu estou falando, conversa com o Djalma e pergunta para ele se ele fica feliz só quando tem peixe na pescaria. É isso, Djalma? Entendeu? O Djalma, tem vezes que eu ia pescar com meu pai e não dava peixe nenhum. Ia de noite, às vezes um frio danado, o papai me levava para pescar com ele lá no quebra-mar, te levava um pouquinho de café porque era muito frio, e às vezes não tinha peixe nenhum. Eu falava, pai, vamos embora, essa pescaria está ruim. Ele, meu filho, você não entendeu ainda. A alegria, a terapia é estar aqui pescando. Se tiver peixe, muito bom. Se não der, muito bom também. Então a gente precisa pegar isso e trazer para a nossa vida. A alegria de um discípulo é fazer o trabalho de Deus. Quem dá os frutos, quem faz a pessoa se arrepender, é Deus, não somos nós. Pensa um pouquinho, por exemplo, em Jesus. Teve pregações incríveis, não tiveram? Uma assistência de várias pessoas. Mas
Na primeira reunião que a igreja teve, depois que Jesus morreu, para levantar um apóstolo, quantos discípulos tinham? 120. Um homem que pregou para multidões, que várias pessoas aceitaram a mensagem. Sabe, um pouquinho de tempo depois tinham 120. Mas 120 discípulos compromissados. Olha aqui, Atos capítulo 1, verso 14. Atos capítulo 1, verso 14 diz assim: eles sempre se reuniam, todos juntos, para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Então você pode olhar para essa passagem e falar assim: puxa, mas com tanto poder, só 120 que Jesus conseguiu arrebanhar? 120 discípulos, amém? Que algum tempo depois se tornariam uma igreja enorme, até chegar aos dias de hoje, até chegar a nós aqui. Então, Deus não está muito importado com quantidade não, irmãos, Ele quer qualidade. É melhor formar Cristo numa pessoa aos poucos, ver a fé dela crescer, do que você querer colocar a carroça na frente do boi e de repente ver o seu amigo se perder. Então, se você for formar um discípulo, forme devagar, coloca as bases certas, coloca a fé, a esperança, a cruz, e eu tenho certeza que o seu discípulo vai crescer forte e vai dar muito fruto, amém? Como é que tem andado a sua fé, meu irmão, ultimamente? O seu termômetro é o resultado ou é o seu trabalho? Você está feliz com o seu trabalho como cristão? Ou a sua fé é circunstancial? Você ama fazer o trabalho de Deus? Está no sangue? Você, quando lê a sua Bíblia de manhã, o tempo que você separa para ler a sua Bíblia, você se emociona com Deus? Você fica feliz? É uma coisa indispensável para a sua vida? Voltando um pouquinho lá para Noé, será que Noé não tinha lutas? Eu acredito que ele devia ter muita luta. Imagina a guerra de Noé, irmãos. Milhões de pessoas contra ele e a esposa, e os filhos e as noras, que foram os únicos que aceitaram a mensagem e aceitaram tomar parte da construção da arca. Mas Noé cumpriu a missão, amém? Se você abrir lá em Hebreus 11, ele está lá, herói da fé. Assim tem que ser um cristão, um discípulo, anunciar a mensagem com alegria, independente do resultado, mas fazer o trabalho de Deus. Irmãs, Deus tem uma mensagem para vocês também. Irmãs casadas, tenho um carinho muito grande por vocês. A Bíblia diz que a esposa de Noé e a esposa dos filhos de Noé estavam trabalhando na arca. Provavelmente tinha muita coisa para fazer, mas o trabalho principal, o mais importante, era o trabalho da arca. Ou vocês têm alguma dúvida disso? Com o dilúvio chegando, imagina lá a dona Maria do Socorro. Não tem nenhuma Maria do Socorro aqui não, né? Tem? Mas Maria do Socorro é um nome bem sugestivo para um dilúvio que está vindo, né? E aí as esposas de Noé lá conversando com a dona Maria do Socorro. Então, dona Maria do Socorro, a senhora não quer fazer parte aqui da construção da arca? Eu não sei, eu não tenho tempo. Minha família é muito grande, tem muitos filhos. Mas que legal, olha, meus filhos estão aqui também, participando da construção. Eles têm muito que aprender ainda, mas estão aqui, estão ajudando. A senhora não quer vir para cá para aprender como é? Não, obrigado. Não, Deus, Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Dilúvio, nem chuva, nem sei o que é isso. Nunca choveu. Acho difícil esse negócio de chuva, dilúvio. Isso não vai acontecer. Aconteceu e só 8 pessoas foram salvas. No ministério de Jesus, as mulheres tinham voz. Amém, mulheres?
No ministério de Jesus, as mulheres tinham voz. Minha irmã, minha querida irmã, você está fazendo trabalho do lado do seu marido? Está apoiando ele? Que tipo de trabalho tem te dado alegria e te ocupado ultimamente? E quando eu digo do lado, não é nem muito atrás e nem muito na frente também, né? Mas é do lado, caminhando ali do lado do marido. Mateus capítulo 24, verso 37. Mateus capítulo 24, verso 37. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Uau! Jesus está fazendo uma analogia da maneira como as pessoas viviam naquela época, a maneira como as pessoas morreram naquela época e a maneira que as pessoas vivem e morrem hoje. Um discípulo ele tem que estar preparado para a volta de Jesus, amém? Com roupas adequadas, como noivas preparadas, não gastando tempo demasiado com coisas que são secundárias. Mas se tem uma coisa que a gente precisa se envolver e precisa se ocupar, são as coisas do reino de Deus, que é o trabalho mais importante. Nosso trabalho precisa ser feito com muita gratidão, amém, irmãos? Fomos batizados não é para reter essa mensagem para nós, mas é para espalhar essa mensagem, para andar lançando as sementes. Se elas vão germinar ou não, já sai da minha alçada, mas o meu papel é lançar as sementes. E a outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, além desses 120 anos em que Deus teve muita paciência, é o coração humilde que cada discípulo precisa ter. Eu fico imaginando, meus irmãos, o trabalho de construir a arca. E uma coisa interessante aqui, vamos ler mais um trecho aqui, em Gênesis 7, a partir do 7. Vamos lá, estou terminando, pessoal. Gênesis capítulo 7, verso 7. Diz assim: a fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com seus filhos, sua mulher e suas noras, os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão e as aves, entraram com Noé na barca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Quando você lê essa escritura assim, né, tenta se colocar lá na situação, né? O Noé lá, né, com aquele cajado grandão dele, na porta da arca, e os animais entrando na arca, de 2 em 2. Porque a Bíblia não diz que Noé foi atrás dos animais, os animais vieram até a arca, né? E essa história, assim, você olhando, parece que é uma coisa muito fácil, né? Levantou o cajado, os bichinhos entraram. Eu contava essa história pro Diogo quando ele era pequeno, né? Eu falava com ele: olha, filho, foi assim. Mas pai, mas como é que foi isso? A onça não comeu o carneirinho? Não. Eu falei: não, filho. Eles entraram e cada um tinha o seu lugar na arca, sabe? E dentro da arca as coisas ficaram em harmonia. Deus é um Deus de ordem, não é Deus de bagunça. As coisas lá ficaram direitinhas. Ele, puxa vida, papai, que coisa, né? Então, um casal de cada bicho, né, foi obediente à mensagem de entrar lá. Agora, as pessoas que tinham naquela época tinham um coração tão duro que não conseguiram entender a mensagem. E a minha pergunta para vocês: será que esses corações mudaram nos dias de hoje? Hoje a gente encontra corações obedientes. Estou falando de nós mesmos, irmãos, discípulos. Quando um irmão, por exemplo, vê algo na nossa vida e vem com a Bíblia para nos ajudar, eu tenho uma boa atitude.
Eu agradeço, irmão, olha, muito obrigado por sua coragem de ter vindo me ajudar, né? Desculpe, eu não estava percebendo isso que você está falando. Puxa, muito obrigado. Essa é a nossa atitude quando alguém vem nos ajudar? Ou a gente rechaça? Ou a gente fala assim, quem é você para entrar na minha vida e falar desse jeito? Quem você pensa que é? Voltou aos tempos antigos agora, da igreja, onde as coisas eram resolvidas conforme uma regra militar. Não, irmão, olha, eu estou vendo algo aqui, mas olha, tudo bem, se você estou vendo algo aqui, eu quero te ajudar. Como é bom, irmãos, assim, nós velhões ainda termos um coração de aprendiz, né? Aprender, olha, Deus uma vez fez uma mula repreender uma pessoa. Uma mula. Será que se uma mula repreende alguém, fala com alguém, será que eu não posso receber uma repreensão do meu irmão que ama a Deus e está preocupado com a minha vida? Eu acho que podemos sim. Deixa eu falar uma coisa interessante com vocês. Essa coisa de não aceitar uma referência para me ajudar é uma coisa que já vem de um bom tempo, isso não é de agora. Deus, ele sempre amou o povo dele, amém? Sempre quis estabelecer um relacionamento de amizade com ele. E quando Deus olhou para o mundo no passado, ele falou assim, puxa, eu já mandei algumas pessoas, mas esse mundo precisa de um mediador de verdade, para poder explicar as minhas leis para eles. E Deus levantou Moisés para fazer esse trabalho, algum tempo atrás. E no início foi difícil, Moisés não queria ir, vocês conhecem a história, mas ele depois resolveu ir. E como foi o ensino de Moisés com as pessoas daquela época? As pessoas aceitaram facilmente o ensino? Não! Foram rebeldes, muito rebeldes, a ponto de Moisés acabar não vendo a terra prometida, por causa da desobediência do povo. Mas sabe o que eu acho mais interessante? Quando Moisés morreu, ele passou a ser reverenciado. Antes eu estava conversando com o Djalma, eu acho isso interessante. Você tem um amigo na família, uma pessoa uma pessoa bacana que você admira, mas você nunca expressa isso para a pessoa. Aí quando a pessoa morre, a pessoa é demais, ela é incrível, fez isso, fez aquilo. Por que não fala isso em vida? Não? Por que não obedeceram Moisés quando ele era vivo? Aí Moisés morreu e os judeus praticamente idolatravam ele. Só que a obediência à lei não foi da maneira como Deus esperava. E aí Deus falou assim, bom, eu sei o que eu vou fazer, eu levantei Moisés, mas ainda não foi o melhor que eu tenho, agora eu vou mandar o melhor que eu tenho. E eu tenho certeza que as pessoas vão obedecer. Obedeceram a Jesus? Não obedeceram. Mas sabe uma coisa interessante? Falavam para Jesus assim, eu sei quem é Moisés, mas você, Jesus, eu não sei quem você é. E assim foi o tempo todo. Jesus morreu, ressuscitou e hoje está ao lado de Deus, amém? Mas uma coisa interessante é que agora Jesus tem valor. Agora ele tem valor. Não, Jesus e Moisés. E aí Deus levantou outro homem, levantou Paulo. Puxa, esse homem eu acho um homem sério, determinado, eu acho que ele vai ajudar com o trabalho. As pessoas ouviram Paulo com o coração aberto? Não. E falaram para Paulo assim, olha, Senhor, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Moisés, mas esse tal de Paulo, eu não sei quem é. E Paulo teve o ministério dele, um ministério vitorioso, amém? E Paulo, durante o ministério dele, ele sabia que ele ia deixar a vida, que não tinha muito tempo. Ele falou, puxa, eu preciso levantar alguém para continuar o trabalho. E Paulo levantou Timóteo. Só que tinha um problema, Timóteo era muito novo.
mas era o homem mais espiritual que tinha na igreja, que podia fazer o trabalho. E aí sabe o que Paulo fala para Timóteo? Olha, Timóteo, não deixem que desprezem você por você ser jovem, mas seja um exemplo na conduta, na fé, no amor. Ou seja, não aceitaram também Timóteo. E chegamos hoje aos nossos dias, e a gente aceita um ao outro. Sabe o que nós falamos um para o outro? Olha, meu irmão, eu sei quem é Moisés, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Paulo, eu sei até quem é Timóteo, mas você, quem é? E assim o tempo vai passando e os nossos corações não ficam amolecidos. A gente não consegue se colocar debaixo de uma autoridade. É difícil você obedecer a alguém. Irmãos, levante sua mão, por favor. Se você, quando conheceu a Deus para fazer parte dessa igreja, você recebeu, leu sua Bíblia, descobriu o endereço da igreja, estudou a Bíblia sozinho, chegou aqui pronto para ser batizado, foi batizado e hoje está aí. Por favor, se foi assim com você, levante sua mão. Amém? Agora, se você precisou, se você foi convidado por alguém e deu muito trabalho para ser convertido, se foi preciso mais de uma conversa para você chegar até onde você está hoje, talvez até hoje você ainda precise de algumas conversas para você chegar onde você precisa estar com Deus, por favor, levante sua mão. Precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos uns dos outros.